Fala nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha, galera. Segura essa bomba que está pipocando nos bastidores do futebol brasileiro e que, se confirmada, pode abalar profundamente as estruturas do Flamengo. Um burburinho fortíssimo começou a circular nos corredores da Gávea e a informação é de que o atacante Pedro, sim, ele mesmo, o artilheiro querido pela torcida rubro-negra, teria sido pego no exame antidoping. Isso mesmo que você ouviu. Segundo fontes próximas à CBF e aos bastidores do clube, o jogador teria testado positivo para uma substância proibida após uma das partidas do Campeonato Brasileiro e o caso estaria sendo tratado com extremo sigilo nos bastidores. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas o clima entre dirigentes, comissão técnica e até entre os próprios jogadores é de total apreensão. Dizem até que Pedro já teria sido informado da suspensão preventiva de 30 dias enquanto o processo segue em análise. E mais, o papo que está ganhando força é que, caso a contraprova confirme o resultado, o atacante pode pegar uma suspensão de até 1 ano dos gramados. Isso mesmo, 1 ano fora seria uma tragédia para o Flamengo e um choque gigantesco para os torcedores que sempre viram em Pedro um exemplo de profissionalismo e comprometimento. A história vem ganhando contornos dramáticos e é difícil não imaginar o impacto que uma notícia dessas pode causar no Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil e que vive uma fase de reconstrução e grandes ambições para o futuro próximo. Imagine só, Pedro, que vinha sendo peça fundamental no ataque, agora pode ficar fora dos gramados por um período longo, mexendo diretamente no planejamento do time para a temporada inteira. É aquela coisa, confiança na comissão técnica, na diretoria e nos jogadores vai ser colocada à prova, porque quando um ídolo passa por uma situação dessas é natural que a imprensa e a torcida fiquem divididas entre apoio incondicional e cobrança severa. No meio dessa tempestade surge o rumor de que a diretoria estaria correndo contra o tempo para conseguir uma defesa técnica robusta, já que a punição para casos de doping pode ser duríssima e inclui não só suspensão, mas danos à imagem do atleta e até mesmo consequências contratuais. Pedro, por sua vez, estaria abalado com a situação, mas conta com o apoio do Flamengo e da sua família para enfrentar essa fase delicada. A questão que não quer calar: será que houve erro, negligência ou mesmo máfia, ou será só uma confusão momentânea daquelas que podem acontecer nos procedimentos antidoping? Já tem gente nos bastidores dizendo que o caso pode não ser tão simples assim e que essa suspensão, se confirmada, pode abrir uma verdadeira novela no futebol brasileiro. Afinal, o nome de Pedro é muito forte e a repercussão de uma notícia dessas vai muito além do clube, afeta diretamente a seleção brasileira, o mercado da bola e até os patrocinadores envolvidos. Os rumores indicam que a substância encontrada não é uma daquelas claramente legais para ganho de desempenho, mas sim um composto que poderia ter sido ingerido por erro, talvez até em algum suplemento ou medicação, o que gera toda uma controvérsia jurídica. A defesa do jogador estaria apelando para a tese do uso acidental, alegando que ele não teria intenção de burlar as regras, mas o regulamento antidoping é rígido e não costuma aceitar desculpas. A reação da torcida nas redes sociais é uma mistura de surpresa, decepção e também solidariedade. Muitos clamam por uma investigação transparente, enquanto outros já começam a imaginar o que isso significa para o futuro de Pedro no Flamengo, se o clube terá forças para atravessar essa crise sem abalar o elenco e o desempenho dentro de campo. No meio desse cenário, uma coisa é certa: o silêncio oficial aumenta ainda mais a especulação e a pressão para que a diretoria se manifeste é gigantesca. É interessante observar como essa situação, ainda cercada de rumores e pouca informação oficial, já provocou um verdadeiro terremoto no mundo do futebol. A imprensa especializada não para de fazer perguntas, os jornalistas esportivos se mobilizam para buscar fontes e respostas e os comentaristas começam a esquentar o debate em programas de TV e podcasts. Muitos já começam a levantar hipóteses sobre os possíveis desdobramentos, desde uma punição severa até uma reversão surpreendente do caso, caso a defesa consiga comprovar que houve algum tipo de equívoco ou falha técnica no exame antidoping. Mas o clima é de alerta e tensão no Flamengo, que já estaria se preparando para enfrentar uma crise de imagem que poderia afetar não só Pedro, mas todo o projeto do clube. Internamente o ambiente é de muita preocupação, mas também de otimismo cauteloso, já que o clube sabe que a transparência e a rapidez na comunicação serão fundamentais para controlar os danos e manter a confiança da torcida. Ao mesmo tempo, o próprio Pedro teria recebido orientações para evitar falar publicamente sobre o assunto enquanto o processo estiver em andamento, o que aumenta ainda mais a especulação e o mistério em torno do caso. Entre os torcedores, o assunto está rendendo muitos debates acalorados.
Nas redes sociais existem dois grupos principais, um que defende a inocência de Pedro a qualquer custo, afirmando que ele sempre foi um atleta exemplar e que pode ter sido vítima de uma armadilha ou de um erro burocrático, e outro grupo que pede punição exemplar, argumentando que qualquer atleta que não respeitar as regras do antidoping não merece estar no futebol profissional. Essa divisão reflete a complexidade do caso e a dificuldade que a diretoria do Flamengo terá para administrar a crise. Além disso, a possibilidade de Pedro ficar fora por um ano preocupa demais o planejamento do time para a temporada, já que o atacante vinha sendo peça-chave para o esquema tático do técnico e para a construção de jogadas ofensivas que tem dado certo no campeonato. A diretoria já estaria avaliando alternativas no mercado para reforçar o elenco, mas a questão principal ainda é a situação do próprio Pedro, que pode mudar completamente o rumo da equipe caso a suspensão seja confirmada. Ou seja, o clube precisa se preparar para todos os cenários, inclusive o pior, porque uma notícia dessas mexe demais com o futebol brasileiro. O mais curioso de tudo é que, apesar do silêncio oficial, algumas fontes ligadas à CBF teriam confirmado que o processo antidoping contra Pedro já está em estágio avançado e que a análise das amostras coletadas está praticamente concluída. Isso gera um clima de expectativa enorme, porque os próximos dias devem ser decisivos para o futuro do atacante e, por consequência, do Flamengo. Um dos fatores que contribuem para o burburinho é a ausência do jogador nos últimos treinos, que teria sido justificada oficialmente por uma suposta lesão, mas que muitos já especulam ser uma medida preventiva diante da investigação em curso. Alguns jornalistas já apostam que, caso a contraprova confirme o positivo, a pena poderá ser aplicada de imediato, o que deixaria o Flamengo em uma situação extremamente delicada, especialmente porque o time está em uma fase decisiva da temporada, disputando títulos importantes. Por outro lado, há quem acredite que a diretoria e a comissão técnica tentarão usar toda a influência possível para minimizar os efeitos da punição e até para negociar alguma flexibilização no prazo da suspensão. Nesse contexto, é importante lembrar que o Flamengo vive um momento de grandes transformações, com um elenco renovado e apostas em jovens talentos que vêm ganhando espaço. A saída temporária de Pedro, um dos principais nomes da equipe, poderia abrir espaço para novas oportunidades dentro do grupo, mas também colocaria pressão extra sobre os jogadores, que precisarão assumir mais responsabilidades ofensivas. Para o treinador, essa situação representa um desafio enorme, já que a confiança e o entrosamento da equipe podem ser abalados. As especulações também apontam que a diretoria poderia acelerar negociações para trazer um reforço no ataque caso a suspensão seja confirmada, mas isso depende diretamente do impacto que a notícia vai ter na imagem do clube e na disposição dos patrocinadores em continuar investindo. No meio dessa novela, o torcedor vive aquele misto de esperança e ansiedade na torcida para que a situação se resolva da melhor forma possível e para que Pedro volte a brilhar em campo, mas também temendo as consequências de uma possível punição que pode mexer com todo o futebol brasileiro. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Para complicar ainda mais esse cenário, surgem rumores de que esse caso pode abrir um precedente dentro do futebol nacional, pois casos de doping envolvendo jogadores tão visíveis e queridos da torcida não são tão comuns. Isso significa que o desfecho dessa situação poderá ser acompanhado de perto por outras entidades e clubes que ficarão atentos para as decisões da CBF e da Justiça Desportiva. A repercussão internacional também não pode ser descartada, já que Pedro é um nome que, apesar de ainda estar consolidando sua carreira, já aparece nas listas de jogadores que poderiam fazer sucesso fora do Brasil. Uma suspensão longa poderia inclusive prejudicar futuras negociações e o sonho do atleta de disputar grandes ligas europeias. Internamente, a diretoria do Flamengo já estaria realizando reuniões emergenciais para traçar estratégias de comunicação e possíveis ações jurídicas para proteger os interesses do clube e do jogador. O silêncio oficial, enquanto mantém o mistério, também aumenta a pressão para que a verdade venha à tona o mais rápido possível, porque a ansiedade dos torcedores e a cobertura da mídia só tendem a crescer. Outra dimensão interessante desse rumor é a forma como ele afeta a relação entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Fontes internas dizem que a equipe está unida, mas que o episódio gerou um clima de tensão nos vestiários, com muita conversa e debate sobre a importância da responsabilidade dentro do futebol profissional. Para muitos atletas, esse caso serve como um alerta para que todos redobrem os cuidados com o que consomem, especialmente em relação a suplementos e medicamentos que possam conter substâncias proibidas. A comissão técnica, por sua vez, estaria reforçando as orientações e fazendo um trabalho de conscientização para evitar que situações semelhantes aconteçam no futuro.
Já a diretoria, além de buscar a defesa jurídica do jogador, estaria preocupada com a imagem do clube e com a confiança da torcida, que pode ficar abalada se a situação não for esclarecida rapidamente. O clima nos bastidores, portanto, é de cautela, mas também de mobilização para minimizar os danos e preservar a harmonia do elenco. Enquanto isso, a torcida, como sempre, se divide entre a esperança e a dúvida. Nas redes sociais, grupos de WhatsApp e fóruns de discussão, o nome de Pedro é um dos mais comentados e a ansiedade pelo posicionamento oficial aumenta a cada dia. Muitos clamam para que o jogador possa se defender e mostrar sua versão, enquanto outros já começam a imaginar quais consequências essa situação pode ter no futebol brasileiro como um todo. O Flamengo, que sempre foi referência em gestão esportiva e na construção de equipes vencedoras, agora precisa mostrar sua força também fora de campo, enfrentando esse momento delicado com transparência e responsabilidade. O impacto de uma possível suspensão longa de Pedro pode ser gigantesco, não só para o clube, mas para o futebol nacional, que sempre sofre quando nomes importantes passam por crises desse tipo. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história, que promete mexer com o coração da torcida rubro-negra e com o cenário do futebol brasileiro nos próximos meses. Para finalizar esse capítulo dessa novela, que ainda está longe de ter um desfecho, é importante reforçar que tudo isso até o momento são rumores e especulações que circulam intensamente, mas que precisam de confirmação oficial para que possamos entender realmente o que está acontecendo. A diretoria do Flamengo e a CBF ainda não emitiram nota oficial sobre o caso, e o silêncio só contribui para alimentar a curiosidade e as teorias dos torcedores e da imprensa. Pedro, por sua vez, vive um momento difícil que pode definir sua carreira e seu legado dentro do futebol. Enquanto aguardamos o desenrolar dessa situação, fica o alerta para a importância do controle rigoroso no uso de substâncias pelos atletas e para o fato de que no futebol, como em qualquer esporte, o fair play e a ética devem prevalecer sempre. Que essa história tenha um final justo e que os verdadeiros protagonistas, os jogadores, os clubes e principalmente os torcedores, possam seguir confiantes no futuro do futebol brasileiro. Fiquem ligados, porque essa novela ainda promete muitos capítulos. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo, até morrer, tamo junto.